galerinha, esse é mais um episódio. Vem com a gente brincar aqui na biblioteca. E no episódio de hoje, que tá pra lá de mega especial, eu convidei uma escritora de livro infantil. Pois é, quer saber quem é e que livro é esse? Aguarde, porque eu queria já de antemão te agradecer, Juliana, porque você tirou do seu tempo para vir falar com a gente, né, sobre o seu livro. Um dos, né, porque tem outros. E daí eu já queria que você se apresentasse, falasse aí qual é o livro que a gente vai conversar. Ótimo. Então, eu também agradeço o convite. Então, eu sou Juliana Oliveira, sou pedagoga, atualmente estou trabalhando com terapia holística integrativa, né? Mas na época que eu escrevi esse livro, eu trabalhava com projetos literários e estava muito voltada para a área da educação, né? Principalmente com as crianças. Então, nessa época, exatamente, eu estava fazendo um estágio no SESC. Então, eu era itinerante lá no SESC e eu lembro que eu fiz uma oficina que era exatamente falando sobre literatura e escrita e criação de personagem. Então, desde criança, eu sempre gostei muito dessa parte, né, de escrever, de criar personagens. Eu lembro que quando eu estava, acho que no quinto ou no sexto ano, nós escrevemos uma história, eu e minhas colegas, e a gente criou uma coragem absurda e ligamos para uma editora. Falou com a pessoa, disse, olha, eu tenho uma história muito boa para você publicar. Aí a pessoa muito educada disse, olha, no momento a gente não está pegando história nova e tal. E eu, não, tudo bem, né? Mas me senti, assim, vencendo uma montanha de obstáculos, porque o medo era muito grande. Então, eu sempre escrevi, claro, não sou aquela pessoa, não sou editora, né? Não, aquela pessoa que tem a ideia. Eu tenho muitas ideias. Gosto muito de escrever, gosto muito de português, mas nunca tive coragem, porque eu achava assim, não, eu gosto, mas as pessoas não vão gostar. Não é o que as pessoas querem, ou isso é só sonho, né? Então, eu colocava muito obstáculo. E com o tempo, eu fui vendo que não, que a gente tem ideias, a gente precisa botar essas ideias para fora, a gente precisa botar essas ideias para o mundo, vai ter sempre alguém que vai se identificar com aquilo, com a sua história, com as suas ideias. E foi um processo, né? Tanto que essa história da Helva, que é Helva, a bruxinha que queria ser fada, eu escrevi em 2013, nessa oficina do SESC de literatura, de escrita, e eu lembro que era para criar uma história e apresentar. E na hora que falou, cria a história, mexeu, né, com tudo aquilo dentro. Eu falei, não é comigo, isso eu consigo fazer. E eu criei a história com muita motivação, muita empolgação. Eu lembro que todo intervalo que eu tinha, eu estava lá parada escrevendo, e surgiu de um dia para o outro essa história. E aí apresentei na oficina, e ganhei o prêmio lá, um prêmiozinho simbólico, claro, mas ganhei o prêmio. Aí fiquei, nossa, é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter coragem de colocar as minhas histórias, tirar da gaveta e colocar para o mundo. E a Helva foi realmente, assim, o que me impulsionou a fazer as outras histórias, a tirar da gaveta outras histórias, né? Já tinha um livro em andamento, e é um livro que fala sobre amor, é um livro que fala sobre amizade, sobre coragem para ir de encontro aos seus sonhos. Então, Aonde quer, né? Aonde quer chegar. Eu lembro que exatamente. quando eu estava já conversando com você passou a lista dos livros, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi porque, assim, em toda história infantil, a bruxa é sempre aquela bruxa má, né? Nunca tem outro fim. A bruxa é sempre a bruxa má. E aí, quando eu vi o Helva, a bruxa queria ser fada. Aí eu dei um clique, eu disse, olha, já saiu da caixa. Eu gosto de livro quando ele sai da caixa. Assim, a literatura infantil, ela hoje em dia é tão livre, né? Ela é tão liberta, ela faz as crianças saírem daquela caixa mesmo, de abordar temas como esses, por exemplo, de que você nasceu, mas você pode ser aquilo que você quiser. A Helva é um exemplo disso, né? Que ela nasceu bruxinha, mas ela quis ser fada e ela foi ser fada.
né? A história é muito bacana, e principalmente quando você fala, porque muitas vezes a criança ela tem esse imaginário e ela gosta de colocar isso num papel, né? Só que é aquela história do medo. Ah, eu não vou mostrar, ou então quando vai apresentar, a gente sempre, quando criança, adolescente, tirava de todos os amigos e colocava por último, né? Ficava aquela briga, quem ia ser o último, porque não queria mostrar. E tá tudo bem, né? A criança ela pode ser livre, pode transpor as barreiras dela, do pensamento, da imaginação, através da escrita, né? Da leitura. A leitura tem esse poder de tirar a gente daquele comum, do normal, tirar a gente da caixa. Tanto que trabalhei muitos anos nesses projetos literários e buscava sempre esse foco de fazer a criança colocar no papel aquilo que vinha de dentro, do coração dela, independente dos julgamentos, né? Hoje a gente foca muito nisso de julgamento, vão me julgar, vão criticar, e isso está tolhindo muito a iniciativa da criança. Então, eu tiro a minha experiência e coloco no papel para que a criança ela olhe e diga assim, não, dá certo. Claro, pode não ser aquilo grandioso que você imagina, mas o simples fato de você conseguir construir algo e sentir que aquilo tocou o coração de alguém, eu acho que esse é o objetivo. Então, eu sempre incentivo, hoje não trabalho mais com as crianças, mas deixo acessível, né? Sempre os livros, as historinhas deixo acessível, que é para a criança ver que foi feita, é uma coisa que foi feita à mão ali, foi feita na caneta. Tanto que a própria capa do livro é um desenho feito à mão. Então, é para a criança ver e dizer assim, olha, isso aqui eu posso fazer. É isso que eu quero. Isso aqui eu posso fazer. Então, faça, coloque as suas ideias no papel, não tenha vergonha. E hoje, com a internet, as coisas mais online, né? Essa coisa mais virtual, tudo a gente pode postar. Então, a Amazon mesmo, ela coloca essa disponibilidade, outros aplicativos, você pode escrever suas histórias, tem projetos que você entra e está ali compartilhando com outras pessoas. Quer ser lido? Escreva, mostre, divulgue, não tenha medo, vai ter sempre alguém que vai se identificar com aquilo. Mais de uma pergunta que eu queria fazer para ti. Quando a gente pega os livros, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de me pôr no lugar do escritor. O que ele queria dizer, o que ele sentiu quando ele escreveu, sabe? E aí, você já falou mais ou menos um pouco da Helva, o que você sentia ali, mas fala pra gente qual era o teu pensamento quando tu escreveu a Helva? Foi você sair e, não, eu consigo, eu posso, ou foi envolver outros sentimentos? Certo. Assim, quando eu escrevi a Helva, a primeira coisa foi o impulso de aquele chamado a ser criativo, né? Eu estava lá na oficina e a professora falou, quero que vocês criem uma história e vai apresentar essa história na próxima aula e tal. E a primeira coisa que veio foi aquele impulso de seja criativa. E aí veio o nome. Eu não tinha a história, eu tinha o nome. Então, Helva, a bruxinha que queria ser fada. Então, eu tinha essa visualização. Ali, uma menina e tal, e não sabia que história viria, mas eu tinha a personagem, eu tinha o tema. E aí foi a ideia de desenvolvê-la veio de uma sensação de acolhimento mesmo. Como eu estava muito próxima de crianças, né, na época eu trabalhava muito com crianças, eu queria algo que fosse gostoso e acolhedor, uma leitura que abraçasse, que fosse como um abraço, né? Então, sempre que eu lia a história para alguém, a pessoa dizia, ai, que lindo, ai, como ela é legal, como é bonita, que fofo, né? Alguma coisa assim do tipo. Eu falei, é isso, eu quero que as pessoas sintam isso, sintam a relva como uma parte acolhedora delas mesmas. E despertou isso, né? Desperta o amor, desperta a amizade, desperta também aquela ideia de eu posso fazer mais e não preciso fazer em busca de um resultado. O resultado ele vem independente do que você faça, se você fizer com amor, que é o principal. Né? Só lembrando que, no caso, tem os outros livros, né? Peguei a colinha aqui, óbvio. A Boneca Especial, que também é um e-book na Amazon, e o Curso de Fada.
E o Conto de Fada, ele é muito engraçado, porque é totalmente diferente do que a gente vê as histórias das fadas, realmente, né? Assim. E o bom é que os e-books estão disponíveis num preço realmente acessível, vale a pena conferir isso também. E, Juiz, só para a gente concluir esse nosso mini bate-papo, você já falou assim do incentivo, né? Várias frases suas é como incentivo. Mas você, eu sei que você é mãe, então você, quanto mãe, né? Já de uma filha, talvez nessa transição de criança para adolescente, qual o incentivo sobre a leitura, literatura que você deixa para os pais, né? Essa questão é muito delicada, né? Porque os pais, eles querem colocar os filhos uma leitura mais forçada. Então, eu não sou muito a favor dessa leitura dos clássicos, por exemplo, como algo obrigatório. Eu acho que deve ser livre. A criança, ela tem que ler aquilo que atrai a atenção dela. E, consequentemente, sendo nutrida pelo que atrai, ela vai se direcionar para os clássicos e despertar essa curiosidade, né? Então, acredito muito nessa leitura compartilhada. O pai e a mãe leiam, você pai e mãe. Você quer que seu filho leia? Leia também. Né? Não diga só leia, leia que você precisa ler e o filho nunca te vê lendo. Então, leia, tenha livros na sua estante. Se você tem a cultura de livros como e-books, né? Tem ali um aparelho para você ler, tire um tempo para você ler tem agora esses aparelhinhos, né? Tenha dê um para o seu filho, porque isso aí, já que a criança está voltada para o digital, vai motivar ela. Tem um aparelho só para leitura. Então, agora é o momento de usar esse aparelho só para leitura. Então, outra ideia boa é que o pai comece lendo o livro junto com o filho, porque aí vai despertar aquela coisa, né? A gente está lendo esse livro juntos, você termina e depois eu termino a minha leitura, a gente termina separado, para não criar também uma codependência, né? E aí cada um seguir o seu caminho. No final, e aí, o que você achou? Vamos fazer um jogo aqui de perguntas e respostas, quem sabe mais sobre o livro. Coloca ali uma premiação, vira um jogo, vira uma brincadeira. Então, usa a criatividade, sabe? Cria aquele joguinho de trilha com perguntas sobre o livro. Então, dá para fazer muita coisa. A gente só precisa ter disposição, criatividade e, principalmente, né, amor. Porque com amor a gente faz qualquer coisa. Com certeza. Só tenho muito que te agradecer. Só lembrando de novo, gente, a Ju tem uns livros de e-book disponíveis na Amazon. Eu vou disponibilizar aqui em algum lugar, quando eu editar, as capas dos 3 livros infantis. Juliana, eu queria muito novamente agradecer pelo momento, por essa troca, nesse mini bate-papo, né? Assim, à distância, óbvio, mas te agradecer de verdade essa partilha, né? Tua experiência enquanto escritora, pedagoga, mãe, que realmente só nos acrescentou aqui no episódio, tá bom? Eu que agradeço, gratidão pelo convite e fico aqui à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Tenho um e-mail, no finalzinho dos livros tem lá o meu contato, depois você pode colocar também lá no texto, eu te passo o e-mail. E precisando, estamos aqui e vamos juntos, né? Como eu sempre digo. Então, gratidão. Obrigada, Juliana, muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Vem com a gente brincar aqui na biblioteca. Hoje a hora da história foi diferente, esse bate-papo maravilhoso com a escritora Juliana Oliveira, e eu espero que vocês tenham gostado.